Olá, alunos do curso FIC Horticultor Orgânico. Hoje nós vamos falar sobre as medidas curativas no manejo ecológico de pragas na agricultura. Nós vamos falar aqui, de uma série de medidas que nós vamos tomar caso a gente tenha, problema aí com a explosão populacional de alguma praga dentro do nosso ambiente de cultivo. Lembrando, pessoal, que antes de pensar em qualquer medida curativa, a gente vai adotar de forma integrada todas aquelas estratégias de manejo que nós falamos nas nossas unidades anteriores, tá? Primeiro, nós vamos evitar a entrada, desses organismos dentro da nossa área. Nós vamos trabalhar com material de propagação sadio, nós vamos trabalhar com rotação de culturas, tá? Para que a gente mantenha a população desses organismos baixa, ok? Além disso, pessoal, nós vamos trabalhar também, a gente vai trabalhar também com estratégias para que dentro da nossa área, a gente tenha uma população maior dos agentes naturais de controle, para que a regulação biótica seja um processo, que consiga manter a população dos organismos indesejáveis dentro de uma estabilidade, que não cause dano econômico, tá bom? Além disso, vamos buscar estratégias também para promover a resistência da planta, tá? Isso aqui é só a revisão do que a gente viu na unidade passada para reforçar que antes de pensar em qualquer medida que eu vou falar aqui, a gente precisa adotar, diversas estratégias preventivas dentro da nossa área de cultivo, tá bom? E, pessoal, infelizmente, principalmente no início da transição agroecológica, é comum que a gente observe, mesmo com todos os cuidados, mesmo com todas as medidas preventivas tomadas, é comum que a gente observe a explosão populacional de alguns organismos indesejáveis dentro dessas áreas. E é aí que essas medidas de controle, que essas medidas curativas, elas vão entrar, tá? Principalmente nesse cenário, onde a gente depende do equilíbrio, onde a gente depende de um nível de atividade biológica no solo, onde a gente depende de um nível de diversidade, que ainda não existe, tá bom? Então vamos falar um pouco, do que a gente vai fazer para trabalhar, o que a gente pode utilizar dentro dos nossos sistemas orgânicos de produção como medida curativa nesse controle aí de pragas, tá? Primeira coisa, pessoal, que eu vou reforçar aqui com vocês, é a gente desenhar o nosso agroecossistema de forma que ele seja atrativo para os inimigos naturais de pragas, ok? Pessoal, então a gente está falando de diversificação, a gente está falando de rotação de culturas, de forma que a gente tenha um ambiente atrativo que sirva de refúgio para os inimigos naturais, tá? Eu trago como exemplo aqui, pessoal, o guandu, que é uma planta, que ela é bastante atrativa para o bicho lixeiro. O bicho lixeiro, pessoal, é um inimigo natural polífago, ele come tudo quanto é praga. Então, o bicho lixeiro vai te ajudar no controle de traça, no controle de trips, no controle de ácaro, no controle de cochonilha, no controle de algumas lagartas, no controle de cigarrinha, no controle de pulgão. Então, você quer o bicho lixeiro dentro da sua área, não quer? E uma planta bastante atrativa para o bicho lixeiro é o guandu, tá? Isso aqui é só um exemplo, pessoal. As estratégias, elas vão mudar de acordo com a sua região, de acordo com o nível tecnológico aí do seu cultivo, tá bom? De acordo com as plantas que você trabalha, ok? Só um exemplo. Uma outra estratégia, pessoal, isso aí vai depender muito da praga que está infestando a sua área, é a eliminação dos restos da cultura.
Existem insetos, pessoal, que sobrevivem nos restos da cultura. E nesse caso, é interessante trabalhar com a distribuição desses restos após a colheita, tá? Mas, novamente, você tem que saber qual praga e se ela sobrevive naqueles restos, tá bom? Além disso, pessoal, uma estratégia também interessante que nós já falamos, né, nas unidades anteriores, é a indução de resistência via aplicação de algumas substâncias químicas, tá? E o principal exemplo que a gente tem é o silício, que ele é um indutor aí de resistência via alterações que ele causa na parede celular das plantas, tá? Tornando essas plantas mais resistentes ao ataque aí de lagartas. Mas o silício é uma opção interessante também. Pessoal, uma outra opção para o controle de pragas dentro do nosso ambiente de cultivo, para o controle de pragas na agricultura orgânica, é a utilização de armadilhas e iscas, tá? As armadilhas e iscas são estratégias bem efetivas para o controle de pragas no ambiente de cultivo. No entanto, o grande problema das armadilhas e iscas é que em algumas situações, né, essa estratégia ela não é seletiva. Então, da mesma forma que essa armadilha vai capturar a praga que causa prejuízo dentro da sua horta, a armadilha também vai capturar o inimigo natural, vai capturar o polinizador. Então, a gente tem que ter bastante prudência aí ao utilizar essa estratégia, tá bom? E agora a gente vai falar, pessoal, de uma série de produtos, tá? De diversos produtos que são que tem como mecanismo, né, o controle biológico, ou seja, são produtos à base de um organismo vivo e que são utilizados, né, no controle de pragas, tá? Que a gente chama de controle biológico. Você vai estar introduzindo na sua área um organismo que vai atuar no controle das pragas que estão causando dano econômico. O primeiro exemplo que eu apresento para vocês, pessoal, é o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria utilizada principalmente para o controle de algumas lagartas aí que podem atacar as hortaliças, tá? Essa bactéria, pessoal, após ela ser ingerida aí pelas lagartas, ela induz aí a formação de alguns cristais no sistema digestivo dessas lagartas e a lagarta aí logo depois morre, tá bom? Essa tecnologia, pessoal, na verdade, essa bactéria, né, a BT, a Bacillus thuringiensis, ela inclusive, né, emprestou alguns de seus genes aí para transgenia, né, para geração aí das plantas que nós chamamos de plantas BT, que elas apresentam, né, a capacidade também de induzir a formação desses cristais aí no sistema digestivo dessas lagartas, tá? Só que com transgênico a gente não pode trabalhar, mas com a bactéria a gente pode trabalhar sim. Com os produtos à base dessa bactéria a gente pode trabalhar. Nós temos também, pessoal, uma série de inseticidas, né? Uma série de produtos à base de fungos entomopatogênicos. A partir do momento que você pulveriza, né, esses produtos na sua área, pessoal, esses fungos, eles vão começar a se proliferar, né, sobre uma série aí de insetos. Eles causam infecção nesses insetos, né, que posteriormente vão passar a apresentar esse aspecto aí de bolor, né, que é um resultado aí da proliferação do fungo e que vão morrer, né, dias após a aplicação desses produtos, que são bastante eficientes aí no controle de alguns insetos praga. Além disso, pessoal, além, né, desses produtos à base de fungos, nós também temos alguns produtos à base de vírus, principalmente aí o baculovírus, que é bastante eficiente no controle de lagartas, tá? Esse produto aí é utilizado em larga escala pela agricultura. A partir do momento que a lagarta ela é infectada por esse vírus,
ela apresenta aquele aspecto ali, né? Fica um pouco mole, fica flácida, né? Fica sem cor e morre aí bastante rápido, pessoal. Então, nós temos aí esses produtos à base do baculovírus que a gente pode utilizar dentro da agricultura orgânica. Além disso, pessoal, pensando aí no controle de lagartas e de brocas, nós temos também as tecnologias que utilizam tricograma. Tricograma é uma vespinha interessantíssima, pessoal, que ela realiza a postura dos seus ovos nos ovos de outros insetos. No caso, né, insetos que causam prejuízo para a gente, né, lagartas e brocas. Então, o que acontece, pessoal? Ela é a tricograma, ela é o que a gente chama de parasita de ovos. A partir do momento que ela faz a postura, né, dos ovinhos dela no interior de um outro ovo, né, de um inseto maior e que causa prejuízo na agricultura, ela exerce aí de forma bastante eficiente o controle dessa lagarta, dessa broca, porque ela compromete a reprodução desses insetos. Aquele ovo que é parasitado pelos ovos da tricograma, ele interrompe ali o seu desenvolvimento e aquele organismo que está ali no interior vai morrer rapidamente. Tá? A tricograma é talvez a tecnologia de controle biológico mais utilizada na agricultura. Existem uma série de produtos à base de ovos de tricograma que o pessoal aplica aí, né, em grandes áreas para controle de lagarta e de broca. Você já tem inclusive a opção aí de aplicação por drone, tá? Então, uma série de tecnologias que a gente pode utilizar dentro da agricultura orgânica também. Além disso, pessoal, nós temos alguns produtos aí, né, à base de ácaros predadores. Esses ácaros predadores, eles vão ser bastante eficientes aí no controle de outros ácaros que causam prejuízo na agricultura. Então, eles vão predar o ácaro rajado, o ácaro branco, né, que ataca a planta também, além de atuar também predando mosca branca e trips, tá? Então, são produtos aí, né, comercializados e de altíssima eficiência para controle de outros ácaros, mas também de mosca branca e trips. Além disso, né, uma solução menos tecnológica aí, mas que também é um controle biológico, é a utilização de galinhas, tá? No controle de gafanhotos e outros insetos maiores. E também no controle de plantas espontâneas, tá? As galinhas podem ser bastante eficientes aí dentro desse processo, tá? Pessoal, uma outra opção que a gente tem controle de inseto dentro das nossas áreas é a utilização de repelentes naturais, tá? De inseticidas e repelentes naturais. Pessoal, nós temos uma vastidão de receitas. Você vai trabalhar aí de acordo com o que você tem disponível, com o nível de investimento e tecnologia que você tem aí dentro da sua área de produção, tá? Com a praga que está atacando as suas plantas, ok? Nós temos diversas receitas. Inclusive, eu disponibilizei para vocês aí um material, né, que apresenta diversas receitas e as aplicações dessas receitas, né? O que eu mostro aqui são apenas alguns exemplos. Um exemplo muito utilizado dentro da agricultura orgânica é o NIM. O NIM, né, ele é um produto muito eficiente em controle de mosca branca, de pulgão, de mosca minadora, de traças e lagartas, tá? O NIM, né, pessoal, ele passou por um período aí de muita popularidade, mas assim como qualquer outro produto, a gente tem que ter bastante cuidado com o NIM, porque ele não pode ser utilizado em excesso, tá? Ele é tóxico para a vida aquática, ele é tóxico para organismos de solo, ele é tóxico para mamífero, tá? Então nós precisamos ter cuidado. Além disso, pessoal, nós temos o exemplo aí, né, da manipoeira
que é um produto aí da fabricação da farinha e que é bastante utilizado em algumas regiões para o controle de pragas de solo, de pulgões, de lagartas, tá? Uma solução aí bastante interessante em algumas regiões. E além disso, pessoal, nós temos também, né, uma outra opção de repelente natural, que é a utilização da vaquinha para o controle de vaquinha. Vaquinha, esse inseto aí, né, a diabrótica, causa bastante prejuízo em algumas culturas. E uma alternativa que a gente tem para controle é catar, né? Você catar aí dentro da sua área algumas vaquinhas, aí você vai triturar esse material, né? Filtrar aquele extrato, e aí você vai diluir isso em água e aplicar sobre a sua área. O que vai acontecer, pessoal? Naquele macerado, naquele extrato, você tem uma concentração muito alta ali de hormônio de agregação. E esse inseto, ele se orienta por esse hormônio. Então, a partir do momento que você pulveriza a sua área com esse hormônio, as outras vaquinhas, né, quando elas estiverem sobrevoando ali a sua lavoura, elas vão sentir o cheiro, né, desse hormônio e elas vão se enganar, elas vão achar que tem muita vaquinha ali já presente e não vão querer ficar ali naquela área, tá? Então esse é um repelente natural aí bastante interessante também. Além disso, pessoal, nós temos como opção para controle de alguns insetos, né, de alguns sugadores e também de alguns fungos, a cauda sufocáustica, tá bom? A cauda sufocáustica, esse produto aí à base de enxofre, que é bastante eficiente para controle de ácaros, tripos, cochonilhas e também de algumas doenças fúngicas. Novamente, pessoal, temos uma vastidão de receitas. Isso vai variar de acordo com a praga que está atacando a sua horta e de acordo com o que você tem disponível, com o nível de tecnologia que você está trabalhando, com a quantidade de recursos que você emprega, tá bom? Para a gente fechar, pessoal, algumas considerações gerais aqui bem rápidas. Pessoal, novamente, isso aqui, essas medidas curativas, esses produtos, isso é tudo exceção, tá? Nós vamos trabalhar com estratégias para evitar que essas explosões populacionais ocorram. Nós vamos trabalhar com estratégias preventivas. Ah, professor, que estratégia preventiva? Se for o caso, assiste aquela aula lá de novo, tá? Onde nós vamos trabalhar ambiente de cultivo, nós vamos trabalhar a planta e nós vamos trabalhar em cima também do organismo indesejável, tudo para evitar, né, que ocorra ali uma explosão populacional e que você venha a ter um dano econômico que justifique essas medidas curativas que a gente falou aqui hoje. Nós vamos evitar o uso dessas estratégias, desses produtos, pessoal. Nós vamos trabalhar aqui com tecnologia de processo, não tecnologia de produto, tá? E outra coisa que você tem que ficar atento, principalmente quando você trabalha com controle biológico, né? Quando você está introduzindo na sua área um organismo, né, que não está adaptado àquela condição, você tem que pensar isso muito bem, pessoal. Por quê? Primeiro que aquilo é muito caro. Segundo que pelo fato daquele organismo não estar adaptado às condições lá da sua área, né, muitas vezes existe uma dependência da reaplicação constante daquele organismo, né? Imagina, toda semana você tem que fazer a aplicação lá daquele nematicida natural, né, daquele nematicida biológico, perdão. Toda semana você tem que aplicar lá os ovinhos de tricograma. Toda semana você tem que aplicar aquele produto à base daquele fungo entomopatogênico que vai atacar a lagarta. Isso não pode, isso causa dependência, tem um custo muito alto, tá? A gente tem que ficar atento com isso. E não existe medida isolada, pessoal, que vai ser eficiente no controle de alguma praga. Vocês sempre perguntam, né?
Professor, o que, que eu uso para controlar lagarta? Tem uma lagarta aqui comendo a minha alface. O que, que eu uso para controlar? Nunca existe, né? Para praga nenhuma existe medida isolada que vai ser eficiente. É um conjunto de estratégias integradas, onde a prevenção vai ter um peso muito maior. Então, atenção com isso, pessoal. Além disso, vocês precisam conhecer o que está atacando a sua horta, né? É uma lagarta? Ok, mas qual lagarta é? E muitas vezes, né, você vai ter que trabalhar com assistência técnica, você vai ter que pedir ajuda ao engenheiro agrônomo, a um técnico agropecuária, você vai ter que buscar isso junto à Emater, tá bom? Porque o monitoramento e o diagnóstico são imprescindíveis. Além disso, pessoal, você vai trabalhar com medidas que são adaptadas à sua condição, à sua cultura, ao seu nível de tecnologia, à sua região, tá bom? As opções são inúmeras. Então, teste, né? Busque alternativas, tá bom? Além disso, pessoal, novamente, aqueles produtos que eu mostrei aqui, né? Aqueles produtos biológicos, os inseticidas biológicos, né? À base de bactéria, à base de fungo, à base de outros insetos que vão parasitar, à base de outros organismos que vão predar. Todos esses produtos são extremamente eficientes, pessoal. Extremamente eficientes. Só que eles são caros. Muitas vezes mais caros do que os agrotóxicos. Tá bom? Aí você tem que colocar isso na balança. E pensando lá nos princípios da agroecologia, né? Se eu estou adotando um produto que é mais caro que o agrotóxico, apesar dele ser mais sustentável, eu vou entrar em toda aquela questão de dependência e exclusão, que é uma coisa que eu não quero aqui. A gente tem que tentar se distanciar disso aqui. Ok? Além disso, pessoal, se você trabalha com produção certificada, que é o caso aí de alguns de vocês, para utilizar qualquer produto, você tem que consultar a certificadora, tá? Você tem que consultar a certificadora, isso tem que constar dentro do seu plano de manejo. Tudo que eu apresentei aqui, né? Todos os exemplos que eu apresentei aqui para controle de pragas, eles são permitidos segundo a legislação brasileira de orgânicos. Só que algumas certificadoras apresentam particularidades, tá bom? Então, se você trabalha com produção certificada, busque assistência com a certificadora. Beleza, pessoal? Dúvidas? Podem me escrever, pode participar do atendimento, tá bom? A gente está aí à disposição, ok? Não deixe de fazer as leituras, tá? Muita atenção a assistir a aula. Se você tiver um pouco mais de interesse na temática, vai ler lá as literaturas sugeridas, tá bom? E, novamente, as alternativas são inúmeras, inúmeras. Isso vai depender de acordo, isso vai variar de acordo com o organismo que está atacando suas plantas, de acordo com o que você tem aí disponível, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Um abraço, bons estudos aí para todos, até mais.